E aí, pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade ao que nós chamamos de macromoléculas, hoje nós vamos ver as proteínas, tá? As proteínas, elas têm uma função importantíssima em todo organismo vivo, porque, na verdade, elas vão constituir e gerar o funcionamento da vida, ok? Então, as proteínas, elas têm diversas funções. Elas possuem funções estruturais, funções enzimáticas, funções de coenzimas, estão presentes, por exemplo, nos hormônios, tá? Então, tudo que gera evidências de vida vão ser gerados através de uma proteína. O nosso DNA, que é o que nos herda a característica, vai ter uma função primordial na produção de proteínas. Então, tudo que a gente pode perceber dentro de uma célula e que tem função em uma célula vai ser formado ali por uma proteína, e a gente vai ver basicamente o que são essas proteínas, como elas são formadas e como elas trabalham dentro de um organismo vivo, ok? Então, para que se haja uma proteína, é necessário que se forme um polímero de aminoácidos. Então, a unidade básica para a produção de uma proteína é um aminoácido. Imaginem, mais uma vez, um colar de pérolas. Nesse colar de pérolas, eu tenho várias pérolas. Cada pérola dessa seria o aminoácido. A união de todas essas pérolas seria a minha proteína, ok? E aí, esse aminoácido, essa pérola, vai ser formado basicamente por um grupamento amina, um grupamento ácido carboxílico, certo? E é por isso o nome aminoácidos, grupamento amina e grupamento carboxila, tá? Um hidrogênio, um radical. E aí guarda essa informação. Essas quatro estruturas vão estar anexadas em um carbono que nós chamamos de carbono quiral. É um carbono central. Lembrem-se que o carbono ele pode formar 4 ligações. Quando essas 4 ligações elas são diferentes, nós temos o que nós chamamos de carbono quiral, tá? Esse radical aqui é o que vai diferenciar os tipos de aminoácidos. E aí, nos seres vivos, nós conseguimos, como um formato quase que unânime, 20 aminoácidos principais. E vejam que esses 20 aminoácidos só vão se diferir através ali do seu radical. Por exemplo, a glicina ela é formada por um radical de hidrogênio, por um hidrogênio. A alanina, por exemplo, ela é formada por um radical metil, ok? A fenilalanina, por exemplo, vai ser formado por uma cadeia aromática e assim eles vão se diferenciando através dos seus radicais. Algo muito interessante é que nós temos 20 aminoácidos diferentes e nós vamos ter uma diversidade enorme de proteínas. E essas proteínas, elas são combinadas através de seus aminoácidos. Então, a gente pode, por exemplo, fazer um comparativo com as letras do alfabeto. Nós temos 26 letras no alfabeto, mas nós temos uma infinidade de palavras formadas com essas 26 letras. Então, a partir desses 20 aminoácidos, nós podemos formar uma infinidade de proteínas. Tranquilo? Esses aminoácidos, eles acabam se ligando
entre um aminoácido e outro através de uma ligação chamada de ligação peptídica. Essa ligação peptídica ela é formada através de uma ligação de um aminoácido no grupamento carboxila e do outro aminoácido no grupamento amina. Vejam que para que haja ali a ligação desses dois aminoácidos, se forma a saída de uma molécula de água através de um processo chamado de desidratação, ok? Então, para que haja uma ligação peptídica, ou seja, a ligação entre dois aminoácidos, é necessário que haja um processo de liberação de uma molécula de água, formando ali, então, um dipeptídeo. Se eu tenho dois aminoácidos ligados, eu tenho um dipeptídeo. Se eu tenho 3 aminoácidos ligados, eu tenho um tripeptídeo. E assim sucessivamente. Nós podemos ainda organizar, classificar ali as cadeias peptídicas através de oligopeptídeos, quando nós temos poucos aminoácidos ligados, e polipeptídeos, quando nós temos muitos aminoácidos ligados, ok? A maioria das proteínas, elas serão polipeptídicas, porque vão ter vários aminoácidos ligados, formando uma estrutura ali bem grandiosa, que nós chamamos de proteínas, ok? Essas proteínas, elas formam uma estrutura, elas possuem estruturas diferenciadas. Então, nós temos 4 estruturas principais. A estrutura primária, que é quando ocorre simplesmente as ligações peptídicas. Vejam, uma lisina se ligou a outra lisina, que se ligou a uma glicina, que se ligou a outra glicina, que se ligou a uma leucina, que se ligou a uma valina, que se ligou a uma alanina, e assim sucessivamente. Então, as ligações peptídicas, formando ali o meu polímero de aminoácidos, seria a minha estrutura primária. É muito importante que essa estrutura primária ela se mantenha ali fixa, para que não ocorra ali a modificação da proteína e, consequentemente, a formação de uma estrutura diferenciada de proteína. E aí nós temos o exemplo aqui da anemia falciforme. Vejam, o DNA de um indivíduo normal para formação... O que seria a anemia falciforme? A anemia falciforme é uma modificação na estrutura das hemácias. Então, as nossas hemácias têm um formato arredondado, achatado, certo? E esse formato possibilita com que o oxigênio ele seja carreado de forma eficiente. O que ocorre na anemia falciforme é que a proteína, a hemoglobina ali a ser formada, vai ter uma diferenciação no seu formato, e aí eu vou formar hemácias não globosas, mas sim em formatos de foices. E aí é por isso do nome ser chamado, né, de uma anemia falciforme. Esse indivíduo ele vai poder formar alguns trombos, já que a estrutura da hemácia não é tão eficiente, tá? Além disso, ele vai ter uma dificuldade ao carregar o oxigênio também. E aí, como ocorre essa diferenciação na proteína que vai produzir a minha hemácia? Então, vejam, em um indivíduo normal, né, sem nenhuma mutação, eu tenho o seguinte trecho ali de DNA. Na célula para a anemia falciforme, eu vou ter uma mutação. Então, ao invés de eu ter um G, guanina, adenina, guanina, eu vou ter uma guanina, timina, guanina. Então, eu mudei uma base nitrogenada. E isso vocês vão ver um pouco mais na frente, nos processos, quando a gente estiver verificando os ácidos nucleicos. Tá?
Essa modificação, essa mutação, faz com que o RNA, ao invés de produzir uma guanina, adenina, guanina, ele produza uma guanina, uracila, guanina. Isso faz com que um aminoácido ele se modifique. Então, nós vamos ter uma glutamina, e ao invés da glutamina, na célula falciforme, eu vou ter a produção de uma valina. Isso faz com que todo o formato da célula ela se modifique. Então, vejam a importância da estrutura primária em uma proteína, ok? Posteriormente à estrutura primária, ocorre o processo de formação da estrutura secundária. A estrutura secundária é quando a proteína ela acaba formando uma hélice, uma estrutura tridimensional, ok? Essa hélice vai ser formada por interações entre proteínas, entre aminoácidos que são próximos. Um se aproxima do outro por uma ligação ali de pontos de hidrogênio ou pontos de sulfeto, certo? E elas se aproximam, ficando muito próximas, mas não ligadas, ok? Essa proximidade entre esses aminoácidos, entre esses elementos químicos, fazem com que a estrutura da proteína ela se modifique. Por exemplo, imaginem que a lisina aqui tem afinidade ali com a glicina. Então, é como se eu formasse uma alçazinha e elas se aproximassem, tá? É como se uma fosse um ímã para a outra e elas se aproximassem. Isso acontece também da glicina com a leucina. E aí, ao invés de eu ter uma filinha de aminoácidos, eu vou ter um formato de hélice, ok? Então, a estrutura secundária é a que vai formar ali uma hélice, uma estrutura helicoidal. A estrutura terciária é o que nós chamamos de estrutura ali tridimensional. Ocorre uma interação tanto em aminoácidos que estão próximos, vejam, lisina e glicina, como também ocorre uma interação entre aminoácidos que estão distantes. Por exemplo, lisina e alanina, certo? Então, essa proteína, ela inicia agora um processo ali de formação tridimensional e a formação de um aglomerado. Vale lembrar o seguinte, na estrutura primária, a proteína ela não tem função, ela é somente uma fila de aminoácidos. Quando é que ela vai ganhar função? Ela vai ganhar função quando ela forma uma estrutura tridimensional, uma estrutura terciária, ok? A estrutura quaternária, ela vai ser formada a partir de subunidades da estrutura terciária. Então, um exemplo aqui, a hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína formada por 4 subunidades. Então, uma estrutura terciária está aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. Então, eu vou ter mais de uma estrutura terciária, formando uma subunidade, 2 subunidades, 3 subunidades, 4 subunidades. Essa união de várias estruturas terciárias é o que nós chamamos de estrutura quaternária. Algo muito interessante a ser discutido é que no mesmo processo que a gente forma uma estrutura tridimensional, a gente também pode produzir uma estrutura primária. Essa estrutura tridimensional aqui, ela pode se desfazer e voltar a ser uma estrutura primária. É o que acontece, por exemplo, quando nós fritamos ou cozinhamos um ovo. Então, a clara desse ovo é rica em uma proteína que nós conhecemos como albumina. Essa albumina, no seu formato tridimensional, ela é líquida. Ela é líquida, ok? Quando a gente aumenta a temperatura, a gente consegue
fazer um processo que nós chamamos de desnaturação. E a estrutura da albumina, que estava em estrutura terciária, ela volta a uma estrutura primária. Como ela perdeu a função, ela se solidifica, certo? Cozinhando ali o ovo. Então, o que a gente consome, na verdade, é uma proteína, certo? Mas é uma proteína em estrutura primária, uma estrutura sem função, ok? Existem algumas formas para quebrar essa estrutura terciária e transformar ela novamente em uma estrutura primária, como, por exemplo, a alteração da temperatura, como é o caso do ovo. A gente aumentou a temperatura, desnaturou a proteína. A modificação, a alteração do pH. Um exemplo, existe uma proteína no nosso estômago que é a pepsina, certo? A pepsina, ela quebra proteínas, tá? Só que o meu estômago, ele é um ambiente extremamente ácido. E a pepsina tem um pH ideal para funcionamento ácido. Se ela passar para um pH mais elevado, ou seja, o pH do nosso estômago está em torno de 2 a 3, se ela passar para um pH 7, que é um pH neutro, consequentemente, ela vai se desnaturar, ela vai perder a sua função, ok? Outro processo que vai desnaturar proteínas é o acesso ali a alguns sais que vão quebrar as estruturas terciárias e vão perder essa afinidade entre os aminoácidos. Bem, como eu falei para vocês, as proteínas elas têm as mais variadas funções, certo? E uma delas é a função de enzima. Então, as enzimas elas são importantíssimas no organismo humano porque elas simplesmente diminuem a energia de ativação. Vejam só, certa reação precisa dessa quantidade de energia para acontecer. Se ela tiver uma enzima, o que vai acontecer é a redução da energia de ativação. Então, basicamente, uma enzima vai ser uma catalisadora. Ela vai acelerar os processos de quebra de algumas proteínas, de algumas substâncias, certo? Por exemplo, vamos voltar para o caso da pepsina. A pepsina é uma enzima que quebra proteínas lá no seu estômago. Se não tivesse a pepsina, iria demorar muito mais tempo e iria se gastar muito mais energia para que as proteínas elas fossem quebradas. Mas não, nós temos a pepsina e essa pepsina ela simplesmente reduz a quantidade de energia necessária para que a gente quebre as proteínas. E aí toda enzima vai ser formada pelo que nós chamamos de princípio ativo, tá? Elas possuem uma região de ativação. E aí vejam, toda enzima vai receber ali o seu substrato. E ao receber o seu substrato, ela vai formar um novo produto, tá? Então, é exatamente isso que acontece para que se haja ali uma formação, uma ativação, uma catálise através de enzimas. Vejam que a enzima ela tem uma região que vai se ligar exatamente através de uma espécie de chave fechadura, tá? Então, vão se ligar perfeitamente e o produto vai se originar. Existem algumas enzimas que elas não funcionam apenas com a proteína, certo? Elas funcionam através de coenzimas, porque elas precisam de cofatores. Vejam um exemplo. Aqui está a minha estrutura proteica, que é chamada de apoenzima, certo? Essa apoenzima,
ela necessita, além de uma estrutura tridimensional, de um cofator, que pode ser, por exemplo, uma vitamina ou um íon de ferro, por exemplo, como é o caso ali da hemoglobina, certo? Esse cofator, ele se liga a essa estrutura que nós chamamos de apoenzima, formando a enzima funcional. Então, essa enzima funcional só vai produzir, só vai ter ali uma produção necessária, só vai ser ativada se tiver um cofator, tá? Ao formar o cofator, o substrato ele consegue se ligar ali no sítio ativo, né? E, consequentemente, ter a sua função primordial. Recapitulando, as coenzimas são enzimas que, além da estrutura proteica, elas precisam de um cofator, que pode ser um sal, pode ser um íon, pode ser uma vitamina, certo? E esse cofator faz com que a enzima ela se ative e consiga ali gerar uma ligação no substrato através do sítio ativo e, consequentemente, fazer o seu produto. Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigado e até a próxima.